Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Anime Play. Hoje vamos continuar com a parte 2 do novo volume de Class 1 of the Elite, que a gente já tinha feito a parte 1 tem um tempo e a gente já vinha prometendo pra vocês trazer a parte 2, atrasou um pouquinho, porque a gente estava focado nos últimos capítulos que saiu de Blue Lock, mas a gente tá trazendo hoje aqui pra vocês o vídeo, tá? Com a parte 2 do novo volume do terceiro ano, tá bom? A gente vai falar hoje sobre os novos acontecimentos, né? Após a parte 1 que a gente trouxe para vocês, né? As tensões que a gente vai ter entre diversos alunos e também vamos envolver um professor também nessa parte 2. E claro, sobre como o Ayano Koji continua jogando seu jogo psicológico com perfeição, tá? E agora na sua nova classe. Esse novo volume está repleto de reviravoltas e estratégias que mostram o quanto a mente do protagonista é afiada. E quanto aos outros personagens, estão começando a entender, ou tentando entender, o verdadeiro poder dele. E hoje a gente também vai trazer um pouco da Horikita, entendendo um pouquinho sobre o passado do protagonista. Então, já deixa o like aqui para poder ajudar a gente a fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho, porque ainda vem muito mais análise e review dos próximos capítulos dessa obra maravilhosa. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente começa a parte 2 com o Ayano Koji seguindo sua rotina matinal, rotina normal do dia a dia. E aí, ao ir para a escola, ele vai entrar no elevador e ele acaba evitando ao perceber que a Hiyori está nesse elevador. E então ele pega as escadas e desce para o térreo, né, que é o local onde fica o dormitório masculino. E aí lá fora, Hashimoto, Shiraishi e Morishita esperam por ele. Hiyori se retira discretamente e a conversa começa com Hashimoto elogiando Ayano Koji por assumir a liderança da classe, mas Shiraishi e Morishita rebatem, defendendo a antiga líder, Sakayanagi, e sua capacidade de manter a classe A por 2 anos sem caírem. A discussão é intensa e logo é interrompida por Kondo e Komiya, da classe B de Ryuin, que se aproximam para espionar o grupo. Eles seguem o trio, exercendo uma pressão silenciosa e opressiva, até chegarem à sala de aula. Para continuar a conversa, Ayano Koji, Hashimoto e Morishita vão para o café no Keihaki Mall, onde são surpreendidos por Shiraishi, que também aparece. Morishita impõe a condição de que só ficará calada se Hashimoto lhe pagar um frappé de morango, de 1.300 pontos, o que ele faz de forma relutante, após perceber e receber a bebida. Morishita faz o gesto de fechar a boca com um zíper. Ayano Koji então revela que não pretende focar em vencer este exame. Ele explica sua teoria. A prova é baseada em comportamento cotidiano, e a vitória virá de não cometer erros no seu dia a dia, e os alunos precisam prestar atenção nisso. Hashimoto e Shiraishi se mostram céticos. Ayano Koji explica que sua certeza é de mais de 90% de que sua afirmação esteja correta. E ele se baseia não apenas no comentário de Mashima Sensei, a conduta digna de um estudante, mas também na junção de informações de outros professores que ele conseguiu obter nos bastidores. Primeira informação: a professora da classe D, Hoshinomiya Sensei, disse aos seus alunos para ficarem bem do jeito que sempre foram. E a Shabashira Sensei disse aos seus alunos para mostrar que não são mais os mesmos de quando entraram nesta escola. Ele conclui que as instruções se alinham ao histórico de cada classe, confirmando sua teoria de que o exame é sobre o comportamento cotidiano. Ele adverte seus colegas para se prepararem para o próximo exame, que ele prevê será uma batalha de altos riscos, com a possibilidade de expulsão. E aí nesse próximo exame, né, vocês também vão acompanhar aqui no canal, então se tá gostando, já deixa o like e se inscreve no canal. E aí também eu acredito que a gente vai ver o exame da Ilha Desabitada, tá? O tão famoso exame da Ilha Desabitada. E, voltando para esse capítulo, a conversa é interrompida pela chegada de Ikki e Hondo, antigos companheiros da classe de Ayano Koji, que se sentam na mesa ao lado. Ambos encaram Ayano Koji com ódio e o chamam de traidor. Ikki resmunga que o odeia, mesmo que a troca de turmas não tenha afetado os pontos da classe deles. O capítulo termina com Ikki e Hondo demonstrando um claro ressentimento por Ayano Koji, mesmo com Hashimoto tentando aliviar a tensão. A conversa no café é interrompida pela chegada de Ikki. E aí, mesmo após a chegada desses dois, os alunos, né, da agora classe C, classe da Ayano Koji, continuam conversando. Ayano Koji pergunta a Ikki sobre os recentes acontecimentos na classe A. Ele pergunta se Ikki percebeu alguma mudança. E Ikki, surpreso, nega, dizendo que as coisas voltaram a ser como eram antes, com Horikita liderando e Hirata e Sudo a apoiando. E é nesse momento que Shiraishi se envolve na conversa. Ela tenta suavizar a hostilidade de Ikki e Hondo, mas eles a ignoram, focando em Ayano Koji. Ela então faz uma pergunta direta a Ayano Koji, ignorando os outros. Assim, a gente conclui, né, com a pergunta. Ela revela que a reunião dela mais cedo não foi acidental e conta a Ayano Koji, né, que ela deveria estar ali, e com isso a presença de Shiraishi serve para revelar a verdadeira intenção de Ikki e Hondo, mostrando que a frustração deles não é apenas pessoal, mas também estratégica. Ela age como uma mediadora e uma observadora afiada, percebendo a dinâmica sutil entre os personagens. E aí a gente vai, né, a gente termina essa conversa deles e vai para a segunda-feira, que eles estavam ali no final de semana. Então Ayano Koji acaba recebendo uma mensagem, né, de Yamamura, que diz que quer muito conversar com ele.
E aí a Ayano-Koji, né, vai perguntar pra Morishita onde que ela está, como uma amiga, mas ela se recusa a dizer. Então eles vão atrás de Yamamura para tentar encontrar onde que ela está. Depois de uma busca inútil, Yamamura aparece, surpreendendo a Ayano-Koji e Morishita. Ela se mostra extremamente nervosa e hesitante, incapaz de falar. Morishita então usa a ação da pistola de ouvido, uma tática, embora estranha, quebra a tensão de Yamamura, que finalmente consegue se expressar. Yamamura revela que quer mudar e se tornar mais confiante, estendendo a mão para Ayano-Koji e pedindo para que ele a deixe ajudar a classe a chegar à tão sonhada classe A. A Ayano-Koji aceita e a incumbe de sua primeira tarefa, investigar sua colega de classe, Shiraishi Asuka. Uma colega de classe, ele explica que não consegue compreendê-la e quer saber se ela tem algum laudo oculto que ainda não mostrou para sua classe. A conversa é interrompida pela chegada de Hashimoto, que revela ter procurado por eles através de um processo de eliminação. Morishita se mostra desconfiada, mas Hashimoto insiste que está do lado de Ayano-Koji. Ele reafirma sua lealdade à nova classe, dizendo que jogou fora a possibilidade de se transferir para outra turma e que acredita que a classe C pode sim vencer. Ele admite ter um bom faro para a informação, mas também demonstra um claro ressentimento com a falta de confiança de seus colegas. Morishita e Yamamura se afastam e Ayano-Koji ficam a sós com Hashimoto. Após se separar de Hashimoto, Ayano-Koji segue para a escola, onde se sente obrigado a ir para a biblioteca e se desculpar com Hiyori por tê-la ignorado. Seu monólogo interno revela que ele se sente culpado por ter evitado a garota por todo esse tempo, sabendo que ela se magoou com a decisão dele de se transferir para outra classe. Justamente quando está prestes a entrar na biblioteca, Hasebe Haruka aparece com uma expressão determinada e o para. Hasebe confessa que queria falar com ele, mas teve medo de sua mudança de classe ter sido culpa dela. Ayano-Koji a tranquiliza, dizendo que sua decisão não teve relação nenhuma com ela. Ela então revela que queria que ele visse o quanto ela está se esforçando, e menciona uma antiga colega de classe que foi expulsa, Sakura Airi, que havia deixado a escola. O capítulo termina com Hasebe começando a falar sobre a vida de Sakura fora da escola, deixando Ayano-Koji intrigado em como ela está vivendo e conseguindo ter sucesso. O capítulo 6 começa com o 5º dia do exame especial, no qual a atmosfera da escola se mantém séria e disciplinada, principalmente por ter pequenas mudanças do cotidiano serem impactadas diretamente no resultado final. Aparentemente, todas as classes entenderam que o exame se baseia no comportamento diário, com 0 atrasos ou faltas e uma ordem artificialmente polida. A rotina de Ayano-Koji é interrompida por Morishita, que o ataca com uma arma improvisada de hachis e elásticos. Ela o provoca, atirando elásticos na sua bochecha, e o chamado de horrivelmente distorcido, mas admite que prefere seu rosto a tipos excessivamente andróginos, como o de Satonaka, que o havia convidado para um passeio no domingo com seu grupo. Morishita recusa a oferta, mas Ayano-Koji aceita. Após escapar das provocações de Morishita, Ayano-Koji vai para o prédio especial para se encontrar com Hoshinomiya Sensei, que segundo Ichinose o havia chamado. Ao se encontrar com ela, nega ter sido ela que o chamou, afirmando que foi Ichinose quem disse que Ayano-Koji a procurava. Ela se aproxima dele, entrelaçando seu braço no dele, um ato que ela chama de serviço. Ayano-Koji, no entanto, a confronta. Ele revela que já havia deduzido a natureza do exame. As avaliações se baseiam no comportamento diário e nos respeitos às regras, e que ser pego com um contato íntimo com um professor do sexo oposto poderia prejudicar sua pontuação. Hoshinomiya Sensei ri, mas sua expressão se torna séria quando Ayano-Koji explica que não manipulará o resultado do exame, por isso seria perigoso. Ele aconselha a confiar em sua própria classe e menciona Shabashira Sensei, o que a irrita. Ela finalmente concorda em observar por enquanto, compreendendo que a aliança entre os dois é para o longo prazo. A Ayano-Koji então segue para a biblioteca para encontrar Hiyori, refletindo sobre a culpa que sente por tê-la evitado desde que recusou seu convite para se juntar à classe B. Ele estava com medo de ver a expressão triste dela, mas percebeu que, ao fugir, só a faria sofrer mais. Ele a encontra na biblioteca. Hiyori, ao vê-lo, tenta evitá-lo, escondendo-se atrás de prateleiras. A Ayano-Koji a confronta diretamente, perguntando se ela ficou magoada com sua transferência de classe. Ela confessa que sim, e que se sentiu culpada e pensou que ele a estava evitando, o que a fez considerar cortar a amizade entre os dois. A Ayano-Koji se desculpa por não ter explicado antes, e Hiyori, aliviada, sorri e diz que está feliz por ele ter ido vê-lo. Enquanto conversam, Kaneda, um novo amigo de leitura de Hiyori, aparece. Ele se junta a eles brevemente, mas a bibliotecária pede a ajuda de Hiyori, deixando Ayano-Koji e Kaneda sozinhos. Kaneda, que inicialmente se mostra formal, se abre e faz uma série de perguntas diretas a Ayano-Koji. Ele confessa que o considera incrivelmente irritante e um anti-herói, mas ao mesmo tempo o inveja profundamente. Kaneda elogia a aparência, o intelecto, a força física e a capacidade de liderança de Ayano-Koji, dizendo que ele é a própria encarnação de um herói. Kaneda então questiona se Ayano-Koji se considera sortudo e pergunta como ele reagiria se Hiyori o detestasse. Ayano-Koji hesita e Kaneda, percebendo a hesitação, se desculpa por ter sido indelicado e vai embora. O capítulo termina com Ayano-Koji sozinho, refletindo sobre as palavras de Kaneda e a possibilidade de que ele se preocupe realmente com Hiyori.
pensa dele, mais do que gostaria de admitir. O capítulo 7 se concentra nos resultados do exame especial. Então aqui a gente vai falar agora como que ficou os resultados e quem foi a turma que saiu vencedora. Apesar de todas as classes terem mantido um comportamento exemplar, a classe de Ano Koji sofre com um revés inesperado. Hashimoto revela que 2 colegas, Hokako e Yano, faltaram por estarem doentes, e com isso a turma deles fica em último lugar, uma fatalidade. E aí a gente tem os resultados. O primeiro lugar fica com a classe de Itinose, ganhando mais 50 pontos de classe. Segundo lugar, um empate técnico entre as classes de Horikita e Ryuen, ambas ganham 10 pontos de classe. E em último lugar fica a classe de Ayano Koji, que perde 25 pontos de classe devido às ausências no último dia. Apesar da perda de pontos, o ranking geral das classes não mudou. Após o anúncio, Ayano Koji encontra o Watanabe, do lado de fora de uma academia. Watanabe confessa que quer se inscrever para ficar mais próximo de Amikura, mas tem medo de que sua intenção seja óbvia demais. Ayano Koji propõe um plano: convidar outros alunos da classe de Itinose para se juntarem, o que faria com que a entrada de Watanabe passasse despercebida. Ele se oferece para falar com Kanzaki e Himeno. Ainda na academia, ele cruza com o Yotomiya, da classe 2C, que também estaria por causa de uma aluna caloura incrivelmente atlética. A conversa sugere que a academia pode se tornar um novo ponto de encontro para diferentes classes. Ayano Koji se encontra com Itinose, que imediatamente entende o verdadeiro motivo por trás do plano de convidar Kanzaki e os outros para a academia. Ela aceita ajuda, feliz por fortalecer os laços da classe. Um encontro se aprofunda com um momento de tensão romântico. Itinose tenta sutilmente segurar a mão de Ayano Koji, mas se afasta, envergonhada, e confessa que sentiu vontade de tocá-lo. Ayano Koji, em seu monólogo interno, reflete sobre o desejo dela, mas seus pensamentos se voltam para Hiyori e a felicidade que ele sentiu ao lado dela na biblioteca. Ele se dá conta de que é um sentimento novo e que o preenche de uma forma que nunca sentiu antes. Paralelamente, o capítulo revela uma cena secreta entre Shiraishi e Nanase Tsubasa em um restaurante. Uma cena extremamente intrigante e peculiar, por não termos visto nenhuma vez ainda em toda a história essas duas personagens se interagirem. Sentadas de costas uma para a outra para não serem vistas juntas, elas conversam. Nanase revela que sua intenção é que Ayano Koji seja expulso e pede a ajuda de Shiraishi para isso. No entanto, Shiraishi se recusa, dizendo que seu papel é apenas o de observadora. Ela explica que sempre se manteve neutra, mas agora, estando na mesma turma que Ayano Koji, sua curiosidade e impulsos a revelam agir por conta própria, mas sem se envolver em tramas para prejudicá-lo. O epílogo da história mostra um novo movimento de Horikita, que está determinada a investigar o passado de Ayano Koji. Ela convida Karuizawa para uma reunião, e juntas as duas concordam em investigar a misteriosa caloura Amasao Ishikawa, que Karuizawa havia visto conversando com Ayano Koji antes. Enquanto segue a Amasao, Horikita recebe uma mensagem misteriosa no seu celular, de um número não salvo, que a chama para a sala do conselho estudantil. Horikita, em meio à perseguição, decide ir, acreditando que a mensagem pode estar relacionada ao conselho, e deixa Karuizawa, que prudentemente decide não seguir a Amasao sozinho. Ao chegar à sala, Horikita descobre que o local está vazio, e que a mensagem foi uma armadilha. Ao sair, ela é abortada por um aluno da classe 2A, Ishigami, que revela saber de sua investigação contra Amasao. Ishigami confessa que ele foi o responsável pela mensagem e que tem investigado o contato de Horikita com Ishika, afirmando que a existência de uma relação entre as duas poderiam ser prejudicial à sua própria turma. Ele então se oferece para cooperar. Como parte do acordo, Ishigami sugere que a pessoa que Horikita realmente deveria investigar para conseguir informações sobre o passado de Ayano Koji é sua companheira de conselho, Nanase Tsubasa, pois ele acredita que ela pode ter as informações que Horikita procura. Horikita fica surpresa por esse nome, mas os dois fecham uma aliança secreta para investigar Nanase e Amasao. E o capítulo termina com Horikita decidida a descobrir a verdadeira identidade de Ayano Koji, mesmo que isso signifique se aprofundar em um pântano sem fundo. No epílogo, Horikita e Ishigami formam uma aliança para investigar esse passado de Ayano Koji. E o acordo é o seguinte: a gente vai ter Horikita investigando a estudante Nanase Tsubasa, que Ishigami sugere ter informações sobre o passado de Ayano Koji, e Ishigami oferece para realizar investigações discretas para Horikita, buscando outras possíveis fontes de informação sobre Ayano Koji, sem que sua identidade seja revelada. Este é um acordo, é um ponto de partida para a colaboração entre os dois personagens, que se unem para descobrir a verdade sobre Ayano Koji, cada um com seus próprios motivos, mas cientes do risco que essa busca representa. E aí a gente termina o nosso capítulo, né? A gente teve várias coisas interessantes nessa parte 2, né? Finalizando aqui o review do capítulo do terceiro ano do nosso protagonista. E na minha visão a mais importante era uma interação que a gente não tinha visto até agora, que foi entre a Shiraishi e a Nanase, onde quando você lê a Light Novel, você consegue perceber que a Shiraishi pode ser sim uma aluna da Sala Branca,
mas que entrou junto com a Ayano Koji com o papel apenas de observar ele. É descrito, né, que ela entrou como uma observadora e nada mais além disso. E aí, antes eles estavam em turmas opostas, mas agora estão na mesma turma. E isso complicou, né, esse papel de observadora dela, sendo que agora ela precisa interagir com ele. E isso tá fazendo ela desenvolver um novo sentimento. Será que teremos outra aluna, né, outra colega de classe se apaixonando por Ayano Koji? Vamos ver nos próximos volumes. E aí a gente tem os SS, que são aquelas pequenas histórias, né, de acontecimentos que aconteceram dentro do capítulo, que as personagens elas têm um pensamento interno que não é falado no momento, mas que nessas histórias finais é falado. São pequenas histórias curtas. E a gente teve 4. Primeira, a de Hiyori, um coração vacilante. Na história de Hiyori, ela reflete sobre o seu encontro com Ayano Koji na biblioteca e a flor de papoula que ele lhe deu, né? Então, após Ayano Koji se encontrar com ela, os dois saindo, ela recebe uma flor, né? E isso fica na sua mente. E ela confessa para si mesma que, apesar de ter tentado se afastar dele por estar em classes rivais, um reencontro a fez perceber que está apaixonada por ele. No entanto, Hiyori se sente insegura e conflituosa. Ela teme que seus sentimentos possam atrapalhar a batalha entre as classes e, principalmente, não tem a coragem de se declarar. No final, ela decide que é mais seguro e feliz para ela permanecer apenas como uma amiga preciosa, em vez de arriscar querer mais e estragar o que ele já tem. O segundo SSS é de Morishita, pistola de ouvido. Morishita descreve seu encontro com Ayano Koji Yamamura. Ela se frustra com a incapacidade de Yamamura de se expressar diretamente para Ayano Koji e decide intervir. Ela usa sua técnica especial chamada pistola de ouvido, que consiste em soprar ar no ouvido de Yamamura, e em seguida beliscar, fazendo-a reagir e relaxar o suficiente para falar. Morishita se vê como uma gênia e uma ajudante notável, orgulhosa por sua intervenção ter ajudado Yamamura a superar a sua timidez. O terceiro SS é de Shiraishi, a voz oculta dentro de mim. Nessa história, Shiraishi revela que seu papel na escola dado por Shirogane Sensei, esse é um dos professores que ensinou a Ayano Koji dentro da Sala Branca, é o de uma observadora. Ela foi encarregada de observar a Ayano Koji discretamente, mas ele a notou e a confrontou sobre isso. Shiraishi se sente conflitante, dividida entre seu dever e seus próprios sentimentos. Ela decide que não quer mais se esconder atrás de uma missão. Em um momento de coragem, ela deixa de lado a fachada de mentiras e se apresenta a ele verdadeiramente, perguntando: "E você, quem é?" É a primeira vez que ela fala com ele usando sua voz oculta. E por último a gente tem SSS de Ichinose Ronan, a amar demais. Ichinose revela a dor que sentiu ao passar uma semana sem ver Ayano Koji. Mesmo mantendo um contato por celular, após o fim do exame especial, ela o convida para a academia, sentindo-se feliz por apenas poder passear um tempo ao lado dele. No caminho de volta, ela tenta discretamente encostar na mão dele, sentindo uma forte necessidade de tocá-lo, mas se retira rapidamente, envergonhada. Ichinose percebe o quão doloroso pode ser amar demais, e decide que até que Ayano Koji também comece a ansiar por ela, ela deve se manter no mesmo nível que ele, como apenas uma amiga. E assim, pessoal, a gente termina mais um review, né? Esse foi o nosso mergulho e review do volume 3 do terceiro ano de Class 1 of the Elite. Como vimos, né, Ayano Koji ele vai enfrentar desafios cada vez mais complexos e intensos dentro dessa escola, e principalmente o próximo volume vai ser o volume da Ilha Desabitada, ou pelo menos a preparação para ele, e a gente vai perceber várias alianças mudando e as estratégias ficando cada vez mais perigosas, e Ayano Koji continuará mostrando porque ele é o cérebro mais frio e calculista dentro dessa obra. Mas calma, que ainda tem muito mais por vir, porque a gente vai ter talvez o exame mais difícil até agora, né? A gente está querendo um hype muito grande para esse próximo exame que vai vir. E aí a gente já está querendo fazer o próximo vídeo sobre algumas informações que já foram soltadas, a capa, algumas imagens coloridas do novo capítulo de Class 1 of the Elite. Se você gostou e quer que a gente faça esse vídeo sobre essas novas informações, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta o que achou dessa parte do volume e, claro, se inscreve no canal, porque vem muito mais conteúdo sobre Class 1 of the Elite. E também, se você gosta de Blue Lock, é outra obra que a gente traz vídeo toda semana com review dos capítulos. Valeu por assistir e ficar com a gente até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!